Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a mais uma aula, a aula de número 54 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius, eu estou gravando essa aula numa linda manhã de quarta-feira, um pouquinho nublada e com ventos fortes, que é peculiar do mês de agosto, dia 9 de agosto de 2023. E já indo direto ao ponto, na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade às mensagens do senhor de Mello. Lembra que ele prometeu algumas mensagens à sociedade e a outros grupos também. Bom, na nossa mensagem de hoje, dando prosseguimento, né? O senhor de Mello, no dia 26 de janeiro, né, de 1865, ele dá uma mensagem em Montalbán, a amigos espíritas que ele tinha, nessa região. E a mensagem, muito elucidativa, é a seguinte: Antoine de Mello, não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne aqueles que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Eu estou feliz, mais do que poderia esperá-lo, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos desligados da matéria há tão pouco tempo. E aqui interessante, né? Já apreendendo informações da mensagem, muito interessante essa informação do senhor de Mello quanto à lucidez muito rápida com que ele adquiriu, né, depois do desenlace, depois da morte, né? Haja vista que existem espíritos que levam, às vezes, muito tempo, mas muito tempo mesmo, para recobrarem a lucidez, para atingirem um estado de consciência lúcida a respeito do seu novo estado, da sua nova situação, enfim, do novo mundo em que vivem, né, da nova realidade em que vivem. E aqui o Dr. de Mello afirma que muito rapidamente, nós sabemos, né, que ele deu mensagem, ele comunicou-se já no dia seguinte à sua morte, né, muito interessante. Então ele continua, ele prossegue aqui na sua mensagem. Tende coragem, meus bons amigos, estarei frequentemente junto de vós e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tanta magnificência e tantas alegrias. Uma outra coisa, sabe, que eu tenho pensado ultimamente, através da doutrina espírita e talvez de alguma ciência que lhe dê garrida para os estudos, nós tentamos, claro, que antever o mundo espiritual, tentamos compreender a forma do mundo espiritual, a composição do espírito, coisas que nós não sabemos ainda, né? Do que compõe-se o espírito, né? O que realmente ele é, como é realmente a realidade no mundo espiritual, como é o dia a dia, o que se faz no mundo espiritual. E aqui tem uma coisa que intuitivamente sempre me ocorreu. Tem coisas que nós só saberemos quando chegarmos lá. Assim como quando nós éramos criança, e talvez mais quando nós éramos adolescentes, nos nossos momentos de rebeldia, acredito que todos nós passamos por isso. E aí muitas vezes nosso pai, nossa mãe, avós, às vezes um tio, um tutor, sempre ele alguma vez, talvez eles tenham nos dito. Meu pai me falava muito nesses termos: olha, tem coisas que você não vai entender, você só vai entender quando você tornar-se adulto. Talvez seja mais ou menos isso. Existem coisas no mundo espiritual que certamente nós só entenderemos quando chegarmos lá. Não adianta alguém descrever, não adianta alguém tentar exprimir em palavras. Certas coisas na vida, nós precisamos vivenciar, precisamos realmente entender, precisamos
na verdade, compreender bastante, e através da experiência. Eu penso muito nisso. E está aqui o senhor de Mello falando que a matéria realmente nos oculta muita coisa. E faz muito sentido. A matéria deve nos ocultar muita coisa mesmo, haja vista que o espírito, livre dos órgãos físicos, ele possui, deve possuir uma percepção direta da realidade em que ele se encontre, né? Seja lá o que isso signifique. Mas o fato de que o nosso corpo, né, o corpo físico, ele embota, ele realmente filtra muitas informações na visão, na audição, só para falar desses dois sentidos, né? Bom, e aí o Dr. de Mello continua. Orai por aqueles que estão privados dessa felicidade, porque eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Acho que ele está aludindo ao conhecimento espírita, né, da doutrina espírita, e longe disso ser tomado no aspecto religioso, mas no aspecto prático mesmo, porque quando se tem certeza da vida futura, não é? Quando se tem certeza da vida após essa vida, eu acho que tudo muda. Tudo precisa ser ressignificado, as nossas atitudes, ações, pensamentos, tudo deve ser voltado para uma amplitude maior. E aí precisa recair no efeito imediato de nos levar ao bem, nos levar à caridade. Não estou falando só da caridade material, estou falando da caridade como entendia Jesus, né? Estado de benevolência, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso nos abre os caminhos, isso dá percepção, inclusive, e nos traz tanta coisa boa, saúde. Só o fato de você entender e ter certeza de que a vida continua, de que você vai prosseguir, que a sua inteligência, tudo que você vai, a menos do corpo, claro, mas tudo que você será preservado. Isso é extremamente importante mesmo. Eu acho que é isso que ele quer dizer. E o mal que se faz a si mesmo é cair no materialismo, né? Cair no apego à matéria que tanto nos causa mal. Não é negar a matéria, não. Eu sempre falei aqui, precisamos da matéria também. Na verdade, é através da matéria que exercemos os recursos e os poderes do nosso intelecto. O erro está em fazer da matéria tudo. O erro que está é cultivar doentiamente a busca pelo dinheiro, né? A busca por posses. Isso aqui é doentio e nos leva realmente a um mal, como diz o senhor de Mello. E ele termina da seguinte forma: Hoje não continuarei por muito tempo, mas vos direi que não me acho de todo estranho neste mundo dos invisíveis. Parece-me que sempre o habitei. Estou feliz aqui porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles todas as vezes que o deseje. Olha só que alegria, né? Estar no mundo, vendo os amigos, livre dos sofrimentos que o corpo físico traz também, com as doenças, fadigas e cansaços e tudo mais, e a possibilidade de comunicar-se, né? Isso é muito interessante mesmo. E ele termina a mensagem da seguinte forma: Não choreis, meus amigos, far-me-íeis lamentar o ter-vos conhecido. Muito interessante essa frase dele, né? Far-me-íeis lamentar o ter-vos conhecido. É aquela história, né, que é normal o choro pelos que já se foram, né? O choro pelos mortos. Mas que isso passe logo, né? Que nós possamos desejar boa-aventurança, ou boa-ventura, uma boa vida. O choro é muito natural, faz parte da saudade que nós sentiremos por não ver mais aquela pessoa amada ou ente querido por muito tempo. Mas a fé no futuro, a fé no reencontro, a fé de que a vida continua, realmente é muito salutar, é muito benéfico. E eu entendo a palavra dele quando ele diz: far-me-íeis lamentar o ter-vos conhecido. É que talvez o espírito, vendo tanto sofrimento, tanto choro por partes daqueles que ficaram, ele pode pensar da seguinte forma: puxa, era melhor nem tê-lo conhecido, porque aí eles não iam sofrer tanto por ter se afastado de mim.
Então, é o apego até nisso, né? É duro, é muito difícil compreender isso, mas não devemos nos apegar nem a quem amamos. Porque quem amamos, assim como nós mesmos, um dia vão partir e sim, por muito tempo não teremos mais contato com quem amamos e o apego vai nos causar sofrimento. Na verdade, já diz o sábio, o apego só a Deus. Deus é o único a quem devemos nos apegar. E apegar não tem nada a ver com amor, não, tá? A gente confunde amor com apego, são coisas diferentes. Amor incondicional, sim, apego, não. Embora isso seja muito difícil mesmo. Bom, para terminar essa parte com o senhor de Mello, eu vou só relatar, tem uma coisa muito interessante aqui, que foi uma carta que o senhor de um registro de um feito do senhor de Mello com respeito a uma senhora G, que era uma médium, e médium sonambúlica. Essa senhora G, já idosa, era muito amiga do senhor de Mello e muito sensível. Então, assim, decidiram esconder dela que o senhor de Mello havia desencarnado, né? Muito interessante, não deixaram ela saber. E o senhor, para poupar até a suscetibilidade, poupar o sofrimento dessa pobre senhora, que também era muito boa. O fato é que, numa dada reunião, a senhora Gela sofre uma entorse, né, uma torção muito grande no pé, que lhe causa dores terríveis. Pois não é que o senhor de Mello aparece numa sessão e ele se curva diante do pé dela, e ela, como médium e sonâmbula, percebe, vê o espírito agachado, fazendo todo o procedimento no pé dela, mas ele, o senhor de Mello, ele tenta esconder a identidade a todo custo. É muito interessante. Olha só, no relato que está aqui no capítulo, segunda parte, capítulo 11, né, nessa parte que é uma carta de Montalbán, olha só, a senhora G viu um espírito curvado sobre a sua perna e cujos traços lhe estavam ocultos. Ele fazia fricções e massagens, exercendo de tempo em outro sobre a parte doente, a entorse no pé, né? Uma tração longitudinal, absolutamente como faria um médico. A operação era tão dolorosa que a paciente se deixava chegar, às vezes, a vociferações e a movimentos desordenados, mas a crise não foi de longa duração. Ao cabo de 10 minutos, todo o traço da entorse havia desaparecido. Não havia mais inchaço, o pé retornara à sua aparência normal. A senhora G estava então curada. Mas aí o espírito permaneceu no anonimato, o espírito permaneceu, embora que depois a querida senhora, né, a médium Dona G, descobriu quem era, e aí foi aquela alegria, né, aquela alegria indizível de espíritos que se amam, de espíritos que são muito caros. E aí tem para finalizar mesmo, tem uma parte interessante, né, que é aprendizado sobre a vida futura, né? Essa cena da cura, né? Essa cena aí Kardec escreve, essa cena não é comovente e dramática e não se vê e não se crê ver todos esses personagens desempenharem o seu papel na vida humana? Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres bem reais? Que há realmente, então, vida após a morte? Incrível, né? Incrível mesmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assimilado, assimilem e estudem sobre isso, porque é muito importante. É isso, era essa a aula de hoje. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou e até a próxima. Tchau.